Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou entrando aqui na sala para a gente começar o nosso webinário. Agradecer muito a presença de quem conseguiu se cadastrar e quem está fazendo parte. Só vou aguardar mais alguns instantes para que a gente tenha o horário correto do webinário, que é às 20 horas, e assim que der às 20 horas a gente já começa com o conteúdo. Se vocês quiserem irem se apresentando, eu vou deixar, em alguns momentos o chat vai estar aberto, em outros eu vou estar fechando o chat. Se vocês quiserem fazer uma apresentação prévia, podem fazer ali no chatbox, podem usar a ferramenta, como vocês acharem melhor ali, e ao longo da apresentação vai ter alguns momentos que eu vou abrir, vou fechar o chat, fazer algumas enquetes para a gente poder ter uma interação bem legal entre nós aí, tá ok? Então fiquem à vontade, se quiserem irem se apresentando aí no chatbox, fiquem à vontade, por enquanto ainda o chatbox está aberto, tá ok? Mais um minutinho, estamos aqui quase no horário e a gente vai começar. Olá, Rodrigo. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar participando. Boa noite. Muito bem, pessoal. Então, 20 horas, para prezar pela pontualidade, a gente vai começar o nosso webinário aqui. Primeiro, agradecer muito a disponibilidade de vocês em ouvir a mensagem que a gente tem para passar. A ideia hoje é que a gente consiga contribuir com vocês. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. A ideia hoje é que a gente consiga contribuir com vocês no que tange a administração econômica e financeira. Fazendo uma introdução rápida, a gente vai ver vários conceitos, mas de uma forma bem direta, a ideia é que nós, da Ferreira Filho, enquanto consultoria, empresa que preza pela alta performance econômica e financeira, é fazer com que mais empresas tenham acesso a ferramentas, a métodos que para se conseguir tirar mais desempenho econômico financeiro nos seus negócios. Então, as metodologias que a gente vai passar aqui hoje, a gente vai passar, assim, uma pequena parte das metodologias que a gente conhece, até pelo tempo, a gente vai fazer alguns outros webinários e tal, para falar mais sobre as metodologias, para ajudar vocês, mas a ideia aqui hoje, central, é que a gente consiga transitar esse conhecimento que a gente teve aí, que a gente tem de 20 anos de experiência em várias multinacionais, empresas de médio porte também, e até empresas de pequeno, trazer esse conhecimento para o dia a dia de toda e qualquer empresa. Vocês vão ver que as analogias, elas são simples, e a gente vai ter vários momentos de interação, onde a gente vai poder tá trocando ideia, a gente vai ter algumas enquetes, inclusive, para que vocês possam opinar, para que vocês mostrem, apresentem quais são as principais dificuldades que vocês têm no dia a dia, né, aí no que tange fluxo de caixa, demonstrativo, o DRE, né, enfim, demonstrativo de resultado do exercício, e a gente vai, primeiro, pegar essas ferramentas e trazê-las de uma forma tranquila, uma forma simples de entender, e mostrar qual que é a importância delas para se alavancar a performance do negócio, tá ok? Então, sem mais delongas, eu não vou ficar me alongando aqui, eu vou entrar no conteúdo com vocês. Durante a apresentação do conteúdo, o chatbox ele vai estar desabilitado, tá? Então, para que vocês prestem atenção no conteúdo. Assim como eu fiz no vídeo, no final, vocês puderem fechar as abas que vocês têm aí de Internet Explorer, Chrome, Mozilla, enfim, para que não prejudique a experiência, porque às vezes a banda da internet acaba sendo capturada por essas ferramentas e acaba atrapalhando a tua experiência, tá? Se por acaso, de repente, isso é bem raro acontecer, mas a imagem sumir, você pode dar um F5 e ele atualiza aí novamente a mesma página que você está logado. Então a gente vai começar agora, tá ok? Vamos entrar agora no nosso conteúdo. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês, a gente tem uma apresentação aqui, para que vocês tenham o máximo de absorção. E vamos começar, então, o nosso webinário. Pegando aqui. Muito bem. Então, pessoal, sobre o que a gente veio falar aqui hoje? A gente veio falar sobre controladoria de alta performance. E para poder falar desse tema, a gente tem que tirar algumas questões da frente
Eu sou administrador, tenho vários amigos contadores, e quem é administrador, contador e algumas pessoas de economia ou que fizeram pós em finanças e tal, tem um conhecimento de matemática financeira, gestão de negócio e tal. Mas a ideia aqui é a gente mostrar de uma forma que fique bem clara para todos como as ferramentas são utilizadas e qual é a melhor forma de você utilizar todas as ferramentas sem ser de uma maneira chata, uma maneira que pesa, tá? Uma maneira que é difícil de entender, não, uma maneira que uma pessoa do industrial ela vai entender, uma pessoa que trabalha no varejo ela vai entender, enfim, a gente conseguir deixar essa linguagem um pouco mais agradável, tá ok? Então, o objetivo do webinar é a gente abrir esses conceitos, mostrar quão importantes eles são e trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. Currículo sempre é muito chato. Eu não vou ficar falando aqui, esse currículo foi feito pela nossa área de marketing, ele é grande, extenso, mas, assim, resumindo, eu sou especialista em BSC, que basicamente é a implantação de indicadores para tomada de decisão, KPIs aí para estruturação de negócio. Ele teve uma febre nos anos 2000 e até o pessoal utilizou de uma forma não tão coerente. Também sou especialista em TOC, que é a teoria das restrições, e estou fazendo um mestrado em direção estratégica para empresas. A gente tem uma ampla experiência aí em vários segmentos de mercado, aí em quase 20 anos de atuação, em várias empresas de grande porte, até multinacionais, pelas quais a gente implantou projetos de melhoria. Rapidamente, nosso time sempre varia entre 12 a 15 consultores, é a nossa média de consultores que a gente tem. Já atendemos mais de 200 clientes, em média o retorno sobre investimento, né, o ROI que a gente tem nos nossos projetos é em torno de 3,5, 4 para cada R$1 investido, e a gente já deu mais de R$500 milhão em economia de custos, despesas ou aumento de faturamento pelos clientes que a gente se propôs a trabalhar a questão da EBITDA. E aqui tem alguns deles, né? Exemplo de alguns clientes, que foram satisfeitos aí com as metodologias que a gente aplicou aí nos clientes que a gente passou durante todo esse tempo, tá ok? Mas sem delongas, sem ficar falando tanto do institucional, não é o foco aqui hoje, vamos falar qual o conteúdo que vocês vão ter aqui hoje. Ali era só para iniciar, para vocês terem uma noção de onde veio esse conhecimento. Então, o conhecimento que a gente vai compartilhar aqui hoje não é nada assim que a gente viu em livro, não é nada que a gente capturou numa apresentação e colocou num PowerPoint bonito, tem muito disso hoje, né, no marketing, que a gente vê aí muita coisa que é colocada de uma forma guru. Não, esse conhecimento é um conhecimento prático que a gente adquiriu ao longo de todos esses anos que a gente trabalhou como consultores e botando a mão na massa. Então, primeiro a gente vai alinhar alguns conceitos, vocês podem ver ali, né? A gente vai fazer alguns alinhamentos. A gente vai colocar no fundo o que é uma empresa no aspecto econômico-financeiro. Vocês vão ver uma ferramenta bem legal, desenvolvida inclusive por um grande amigo meu de Caxias do Sul, que a gente carinhosamente apelidou de Economiduto. Vocês vão entender, é uma ferramenta muito legal. A gente vai entrar no assunto informação é realmente poder. Depois, visão de negócio. Se você usa martelos para parafusos, né? Você já deve ter visto um vídeo nosso com isso no YouTube, ou enfim. O conceito de iceberg de gestão e o que é a controladoria, né? Com os primeiros passos para você desdobrar e atuar sobre custos, e um bônus da tríade do alto desempenho. Então, esse bônus, para quem ficar até o final, obviamente, vai aprender uma metodologia de como, porque às vezes parece difícil de se aplicar as ferramentas, mas aqui a gente vai mostrar de uma maneira simples que elas podem ser aplicadas desde que você tenha um roadmap, né? Uma rota segura, né? Que são aí algumas etapas que você tem que cumprir para conseguir efetivamente construir um custo menor e um resultado maior, tá ok? Então vamos lá. Eu tenho certeza, eu sou empresário. Muitas pessoas das 300 e poucas que se cadastraram para assistir o webinar também são empresários, ou consultores da área, ou gerentes administrativos financeiros, ou analistas, e é muito desgastante trabalhar exaustivamente o mês todo e não alcançar a lucratividade desejada, vocês não acham? É aquela questão, você trabalha, se empenha, né, vai atrás, o comercial está lá, a área comercial trabalhando duro, e aí quando a gente vê, ao final do mês, vai olhar ou o caixa ou o resultado do exercício, e você não tem a lucratividade que você almeja lá. Então, essa é uma realidade que ela acontece muito, muito, muito. E eu não estou falando, eu estou falando assim, em muitas empresas que não se planejam corretamente. Isso eu estou falando como, assim, ó, de estudos de caso que a gente fez e projetos que a gente fez.
Isso não acontece só nas empresas que são pequenas. A gente tem empresas aí que faturam milhões de reais, assim, coisa de 80, 100 milhões de reais, e quanto mais faturam, mais se endividam e não sabe por quê. E a gente quer hoje desmistificar esse assunto e deixar ele mais claro. Por que isso acontece? Existem algumas questões que a gente tem que levar em consideração. A gente fez uma pesquisa, vocês talvez já tenham recebido o Burst Trends que a gente fez, é um relatório fantástico com muitas informações relevantes, e lá foram mais de 500 empresas de todo o Brasil que responderam, né? A gente enviou e mais de 500 empresas responderam. E aí tem algumas informações relevantes aqui que mostram o porquê essas coisas que a gente acabou de comentar da lucratividade acontecem. Primeiro, 58% das empresas não faz uso de softwares ou planilhas para controle de custo. Vou repetir, quase 60% das empresas não controla custo com software ou nem planilha em Excel, ou Lotus 123, que eu sou desse tempo, sou um pouco mais velhinho, né? Ou Google Planilhas, enfim. E aqui eu não estou falando só de empresas pequenas não, pessoal. Aqui são empresas de todos os portes, tá? Então, olha só que relevante. Segundo, 40% das empresas não possui nenhuma pessoa cuidando de planejamento e controladoria, inclusive o sócio. Isso quer dizer o quê? Nenhuma pessoa, nenhum sócio cuida efetivamente de planejar o orçamento, fazer a controladoria de custos. Então, olha só, 40% das empresas, ou seja, quase metade, não faz esse tipo de gestão. 70% das empresas geram fluxo de caixa demonstrativo de resultados, mas não tem a atuação corretiva, quiçá preventiva, sobre esses dados que elas coletam. E muitas vezes, quando a gente passa pelos clientes, a gente vai assim, me vê o seu fluxo de caixa. E aí ele vê o fluxo de caixa, a posição atual. Não, peraí, eu preciso saber o fluxo de caixa aqui, daqui 90 dias, daqui 180 dias. Então a gente tem que também ter uma visão de longo prazo. E essas ações aqui, 70% não tomam. 43% das empresas ali embaixo não consegue reduzir nenhum custo de um ano para o outro. Parece bobagem, mas quase metade simplesmente aceita que o custo aumenta e vamos trabalhar dessa forma. 60% das empresas ficam com receio da queda de faturamento, ou seja, natural, né? Todos nós aí que trabalhamos com empresários ou com o pessoal da diretoria administrativa financeira e tal, obviamente, e comercial, né? Obviamente, tem esse receio de queda de faturamento. Só que, por outro lado, 60% se preocupa com o faturamento, mas somente 37% se preocupa em olhar para dentro de casa. Então, é muito mais fácil olhar para o mercado e falar que está ruim, ao invés de olhar para dentro de casa para estar trabalhando os custos internamente, sendo mais efetivo, etc. Então, vejam, aqui a gente tem 6 informações bem tranquilas, né, que mostram que alguns motivos pelos quais a gente não tem a lucratividade que a gente deseja. Né? O intuito aqui não é categorizar todas as empresas que trabalham dessa forma. O intuito aqui é mostrar que nós brasileiros, e eu estou falando efetivamente do Brasil, que é a grande parte dos nossos clientes, aí, 95%, nós brasileiros efetivamente trabalhamos em olhar para fora e criticar tributo e tal, e eu acho que isso é relevante, tem que ser feito, a gente tem que melhorar, mas pouco nos preocupamos em olhar para dentro. Vamos entender por que isso é importante. Primeira coisa você não deve contar com a sorte. Em gestão econômica e financeira isso não existe. É só você pegar quando o mercado foi aberto, no boom têxtil que teve nos anos 90, e os impactos que a gente teve nesse setor, né? Várias empresas quebrando. Por quê? As empresas elas tinham alto custo e baixa qualidade. Não estou falando que todas, mas grande parte delas. Aí você abre o mercado, você vê produtos com alta qualidade e um custo ou igual ou menor. Fica difícil de competir. E aí, quando você quer competir, como você é pouco eficiente, você acaba tendo que elevar muito o seu custo para conseguir efetivamente ter um resultado melhor. E aí a conta nunca se equilibra, né? Então, vamos falar sobre conceitos básicos. Então, não podemos contar com a sorte, mas para não contar com a sorte, a gente precisa entender alguns conceitos bem simples, e eu não vou falar aqui nem administratese, nem o contabilês. Eu vou falar aqui de uma forma simplista, para que vocês entendam de uma vez por todas alguns conceitos que são relevantes e a gente precisa entender. Primeiro, gasto. Gasto, ele pode ser considerado como qualquer esforço monetário para se concretizar algo. Então, todo esforço monetário, todo dispêndio de recurso que você tem para concretizar algo pode ser considerado como um gasto. E o gasto ele tem 3 grandes classificações.
Custo, despesa e desperdício. Vamos falar dos dois primeiros. Custos e despesas. Então, o que são custos? Custos é tudo que eu posso ou que eu consigo fazer chegar o mais próximo possível de custear ou absorver num produto para cada unidade produzida. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, uma caneta, quando eu olho para a caneta, a matéria-prima que foi naquela caneta, as horas de máquina que foram naquela caneta, a mão de obra que foi naquela caneta, tudo está atrelado àquela caneta. Isso é custo. Você consegue enxergar ou foi algum beneficiamento que aquela caneta teve. Então, custo é isso. Você consegue apropriar para uma unidade produzida. No serviço, a mesma coisa. As pessoas que fizeram parte do serviço. Então, tudo isso você consegue apropriar. Já a despesa, não. A despesa é algo que você tem que ter algum driver de rateio. O que é isso? Você tem que pegar aquela despesa e alocar de uma forma distribuída por percentual ou alguma coisa do tipo, alocar nos teus produtos. Então, essa é uma primeira distinção que tem que ser feita. Eu sei que isso parece básico, mas muitas vezes, por não entender isso aqui, ou por misturar, eu já vi empresas de grande porte fazendo confusão e acabando jogando custo como despesa e despesa como custo. Isso atrapalha na hora que você vai desdobrar, então é importante ter essa noção. E o desperdício é tudo, né, em qualquer uma dessas contas que a gente gasta mais do que deveria e não gera retorno. Então, por exemplo, da mesma caneta que eu acabei de citar, se essa caneta deveria custar para a empresa R$1, né, o custo da caneta deveria ser R$1, se eu gastei mais matéria-prima, tive baixa produtividade, tive que colocar mais máquinas para fazer, gastei mais horas de máquina, mais horas de pessoa, enfim, e ela chegou a custar R$1,20, esses 20 centavos, eles podem ser considerados desperdícios, né? Então, comprei matéria-prima no mesmo valor, tudo, só que eu tive um dispêndio maior. Então, essa matéria-prima a mais, essas pessoas a mais que não geraram um retorno efetivo, elas são um desperdício. Então, é importante a gente saber distinguir uma coisa da outra. Muito bem. Então, até aqui, a gente fez um apanhado global para fazer um entendimento do que é custo, despesa, mostrou ali. Agora a gente vai mostrar o que é uma empresa no fundo, né? Por que uma empresa existe? Então, o que ela é, como é que ela funciona, de uma forma bem categórica, a gente vai mostrar um gráfico bem legal. Então, a primeira coisa que toda e qualquer empresa tem que focar, um dos itens, tá? Não estou falando que ele é um dos preponderantes, né? Mas é importante ter isso em voga, é o EBITDA. Tá? Inclusive, empresas que são sem fins lucrativos têm que lucrar. Nossa, mas como isso? Se a empresa não tiver resultado, ela não consegue nem se manter e nem prosperar. Então, mesmo empresas que não têm fins lucrativos, elas pegam o dinheiro que sobrou, o recurso que sobrou, o lucro que sobrou, e elas reinvestem no negócio. A grande diferença dos sem fins lucrativos para com fins lucrativos é que os dividendos não são divididos efetivamente. O lucro ele acaba sendo reinvestido na empresa. E numa empresa que é SA ou que é uma sociedade de alguns sócios cotistas, esse lucro é distribuído entre as pessoas que colocaram ali o risco. E o que é o EBITDA? O EBITDA é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que é o quê? É o LAGIDA, lucro antes de juros, imposto e depreciação. Gente, não precisa complicar. Isso aqui é basicamente a capacidade que a empresa tem de gerar resultado. Então, se você olhar na última linha lá da empresa, antes do imposto de renda, né, despesas financeiras lá, isso é EBITDA, é quanto a tua operação consegue gerar de resultado. E para a gente entender isso, eu trouxe um gráfico muito legal aqui, que a gente chama de economiduto, que vai facilitar completamente a tua visão sobre o entendimento do EBITDA. Como que ele funciona? Primeira coisa, me sigam para vocês não se perderem. Ele parece complexo, mas ele é muito simples, muito, muito simples. Vamos imaginar assim, que eu e você estamos montando um negócio. Pode ser qualquer tipo de negócio, pode ser um comércio, pode ser uma empresa de serviços, pode ser uma indústria, mas vamos focar aqui que eu e você estamos abrindo uma padaria. Então, nós fomos lá, alugamos o local, compramos os equipamentos, forno, displays, as prateleiras, enfim, deixamos linda a nossa padaria, está tudo pronto para começar a produzir. Qual é a primeira coisa que a gente precisa? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é caixa, dinheiro, para efetivamente começar a fazer o negócio girar.
Então, a primeira coisa que acontece numa empresa é a injeção de recursos através dos acionistas, ou você vai pegar em recurso em banco, enfim, buscar uma outra fonte, para que você consiga colocar esse dinheiro em caixa, tá? E aí a gente está com a padaria lá, colocou o dinheiro em caixa, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai fazer esse caixa vazar e a gente vai comprar materiais. Vai comprar açúcar, vai comprar farinha, vai comprar, enfim, qualquer coisa que seja efetivamente insumo para se produzir o que a gente quer produzir, lá os bolos, tudo que a gente vai produzir dentro, pão, enfim, tudo que a gente vai produzir dentro da padaria. Então isso vaza e eu vou comprar materiais à vista e vou comprar materiais a prazo. E isso vai lotar o meu estoque de materiais. Para que eu consiga vender os produtos, eu tenho que agregar valor a eles. Então, eu agrego valor para conseguir um lucro sobre este trabalho. Então, todos esses materiais, açúcar, farinha, tudo isso vai ser transformado, então vai passar por custos de transformação, que é ali o padeiro, o custo de mão de obra direta, que é o MOD, a energia que eu vou usar, as outras utilidades como gás, vapor, seja lá o que eu for utilizar, gastos gerais de fabricação, e tudo isso vai ser produzido. E aqui começa alguns entraves, tá? Que boa parte das empresas acaba não gerindo de forma coerente. E eu digo isso porque o ideal é que todos os indicadores de gestão no que tange eficiência econômica e financeira ou eficiência operacional estejam próximos ou estejam de posse da área de controladoria para que ela entenda onde estão acontecendo as perdas. Então, quais perdas a gente pode ter? Ali é o que vão para o ralo. Primeiro, refúgio. É material que cai no chão, produto que saiu fora do padrão, produto que queimou, no caso da nossa padaria aqui. E na tua empresa você tem que entender o que são produtos ou serviços que foram refugados. Por exemplo, numa área de desenvolvimento, você foi lá, gastou numa empresa de desenvolvimento, gastou 30 horas para desenvolver uma feature lá, uma função do sistema que o cliente pediu, e saiu tudo errado. Você teve que retrabalhar tudo aquilo. Aquilo é um refúgio, né? Um refúgio ou um retrabalho, né, do que você já fez, você acaba perdendo isso. E os outros desvios também. Horas paradas de máquina, horas paradas das pessoas, improdutividade, tudo isso é descartado. E você já começa a perder aqui. E aí a pergunta que eu faço é, como que você tem mensurado isso na sua empresa? Você vai falar assim, mas minha empresa não é de produção. Pouco importa. Se você tem uma empresa de serviços, você tem que monitorar como está o aproveitamento da tua mão de obra que faz a prestação de serviço. Como é que está a ocupação? Como é que está a produtividade? Se você trabalha com comércio, você tem que ver como é que está o teu giro do estoque, como é que está a questão ali do teu pico de faturamento versus a média de faturamento. Tem várias coisas que você pode trabalhar e que geram desvios. Outros desvios que você tem aqui também, por exemplo, no comércio, varejo, né? Falta de controle de estoque, você acaba perdendo. Mas enfim, retornando ao nosso tema, tudo isso é produzido, passa ali pelo custo de transformação e vai para o estoque de produtos. E esse estoque a gente vende, né? Aqui já tem mais um descarte, né? Se você fez produto a mais, tem mais um descarte aqui que você vai ter. Se você fez muito produto, fez a mais do que deveria, já vai ter um problema aqui. O que você vendeu para o teu cliente vira faturamento líquido. E aí você tem as devoluções, né? Por algum motivo, o teu produto foi devolvido, teve algum problema, ele é devolvido, isso também é descartado. Depois você paga aqui nosso sócio majoritário, né? Que antes era a Dilma, agora é o Temer, que são os impostos. Paga gastos variáveis com vendas e sobrando você tem o faturamento líquido. Só que além, quando você tira ali gastos variáveis com vendas, impostos e tal, sobe o faturamento líquido, tem mais um item que você tem que controlar, que é a inadimplência. Tudo isso aqui vaza do outro lado e você poderia estar controlando melhor, de repente enquadramento melhor e tal, na parte tributária, alguma coisa do tipo. Isso vaza e também é descartado. Então tem mais um ponto de atenção. E aí você vai receber o teu faturamento à vista ou a prazo que volta para o teu caixa. E aqui começa a grande odisseia. Qual é a odisseia? Primeiro, margem de contribuição, a MC. Se a tua margem de contribuição, que é o que sobrou depois de pagar os custos variáveis do produto, se ela não for grande o suficiente ou for igual ou menor a zero, o que vai acontecer? Você não paga nem teu custo fixo. Aluguel, telefone, você não vai nem conseguir pagar isso. Aqui, como exemplo, eu coloquei de 0 a 16, mas são números hipotéticos. Dependendo do nível, você consegue até pagar o teu custo fixo. E se ela for um pouquinho maior, você consegue pagar a tua despesa administrativa e comercial.
e sendo ainda, e aí isso aqui também vai vazar, né? Porque isso aqui não fica para a empresa. E quando a margem atinge certo nível, você então consegue gerar EBITDA. E isso vai retornar para o recurso externo, né? Se você pegou dinheiro de banco, enfim, ou recurso externo, e vai retornar para o acionista em forma de dividendo. Então, esse ciclo ele vai acontecer eternamente ou até que a empresa quebre. Mas uma empresa ela funciona assim. E é importante que vocês tenham uma coisa em mente. Todos esses pontos onde a gente coloca lupas são pontos que a gente tem que controlar. Todos eles. Aí você vai falar assim, você é um burocrata, Cícero. Não, não sou. Eu estou comentando isso porque isso, pelo menos levantar a bandeira de que isso deve ser controlado e como deve ser controlado, é papel da controladoria. Ela tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque senão a controladoria acaba sendo uma área passiva, que só tem os resultados e acaba tendo que se justificar para a empresa do porquê os resultados não acontecem. Então é importante que a controladoria tenha essa noção de que ela é responsável por puxar o processo para que ele efetivamente funcione. Então é importante a gente ter esse discernimento, tá ok? Então até aqui é isso. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem ver que são vários pontos aqui que a gente tem de controle. E aí eu pergunto, eu vou fazer uma enquete com vocês agora, para a gente entrar, para ver se faz sentido o que eu estou falando aqui. Ó. A gente tem 10 pontos de atenção para trabalhar. Né? Despesa administrativa e comercial, custo fixo e overhead, que a gente acabou de comentar, compras, estoque e materiais, custos de transformação, horas de pessoas e equipamentos, energia e utilidades, desperdício na operação, devoluções, reclamações, impostos, gastos variáveis com vendas e inadimplência. Eu vou colocar uma enquete, e essa enquete, ela é anônima. Vai aparecer o resultado para vocês, mas a gente não vai saber quem respondeu, tá ok? Para que vocês respondam, qual é hoje o ponto de maior atenção na sua empresa? Tá? Então, assim, olha com carinho para esses 10 pontos e vê assim, poxa vida, dos 10, 5 eu estou sob controle hoje. Então tem 50% aí dos itens que eu estou controlando. Ainda tem um bom caminho pela frente. Muito bem. Então vou dar um tempo. Eu vou abrir o chat também, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Acabei de abrir o chat e vou colocar aí para que vocês votem em qual é o item que mais aí pega para vocês, que mais atrapalha, ou na verdade, qual é o item que hoje vocês não estão efetivamente dando um foco forte para trabalhar e atuar, tá ok? E eu peço que vocês façam uma anotação aí do que a gente acabou de ver, e faz uma verificação amanhã na sua empresa de quais itens você está controlando e quais itens você não está controlando, tá ok? Vamos lá então. Tomar uma aguinha aqui. Bem, pessoal, então vocês devem estar observando aí os resultados e olha que legal, a gente consegue perceber que ele está bem aberto, né? Vocês podem perceber pelos números aí que a gente tem focos abertos e cada um tem a sua prioridade no momento. Isso é totalmente comum, tá? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para alguns itens, né? Que nem são, aqui vocês vão ver que não é um dos maiores, mas é importante a gente salientar. Três coisas, desculpa, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Primeiro, neste momento, para alguns mercados, é bem comum a gente ter inadimplência, então é importante vocês darem atenção na inadimplência, os títulos, né, os títulos que são emitidos contra vocês e os títulos que não estão sendo pagos, né, então, deixa eu ver aqui, muito bem, olha só. Então, o que a gente teve aqui, ó? Nós tivemos aqui despesas administrativas e comerciais, apareceu com 20%,
né? Então as pessoas dando uma ênfase nisso. Outro item que apareceu bem forte, custos de transformação ou horas de pessoas, equipamentos utilizados, também apareceu com 20%. Desperdícios na operação, olha que legal, parabéns. Desperdícios na operação é um item que dá para ganhar muito, então apareceu. E eu chamo a atenção também aqui para dois itens que apareceram. Custos fixos e overhead, 15%, tá? Prestem atenção, porque fixo nem sempre é tão fixo. Item bem legal que eu acabei de falar a respeito da inadimplência, que a inadimplência, ela é um item que às vezes ela acaba atrapalhando muito o negócio, tá? Apareceu com 10% aqui do total. Depois a gente vai mandar os resultados por e-mail para vocês, né, para que vocês vejam assim, vai estar só o número, mas para que vocês venham como é que focando na questão aí de custo e despesa, tá ok? Então, vou encerrar aqui a pesquisa até o momento, ok? O que ganhou aí foi despesas administrativas e comerciais, muito bom, pessoal. Esse item também é importante, deu 24%, quase um quarto aí, com despesas administrativas e comerciais. Muito bem. Vamos continuar aqui. Olha só, vamos para alguns comentários. Legal, Fernando, teu comentário aqui. Realmente, eu acabei de ver aqui que os resultados não apareceram. Eu vou mandar para vocês, tá? Então, todos vocês que participaram. Os slides vão por e-mail para vocês, pode ficar tranquilo. Custos são muitos, estamos fazendo na unha. Legal, onde ele realmente é muita coisa, mas é importante padronizar alguns processos. E a empresa que trabalha tem uma excelente ferramenta de gestão, porém não tem profissionais preparados. Bruno, você falou uma coisa bacana, muito bacana, porque no bônus a gente vai falar sobre isso. Então, no bônus, ao final da apresentação, segura aí que a gente vai falar exatamente sobre isso. Porque às vezes você tem tudo mapeado e não consegue fazer nada com aquilo. Então, a gente vai falar muito sobre isso, pessoal. Muito bacana. Agora eu vou novamente travar o chat, então, só respondendo algumas perguntas. Sim, os slides vão para vocês que participaram aqui, eles vão para vocês, e a gente vai mandar também as respostas da enquete, tá? O mercado aí das pessoas que estão participando, que são foram 300 e poucos inscritos, nós estamos com 100 e poucos aqui dentro. Então, vamos lá aqui, preparados? Vamos continuar, então, com o nosso material. É o seguinte, como a gente consegue entender onde a gente está? Né? É importante a gente se localizar, a gente saber o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, e por que é tão importante fazer essa gestão de uma forma eficiente. Como é que a gente consegue entender o que está acontecendo, onde nós estamos? Legal ali a percepção do Bruno, que, pô, às vezes falta profissional competente ou preparado para atuar sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, para você saber onde a tua empresa está, a gente trouxe um outro conceito aqui chamado caneca de capacidade lucrativa. O que é isso? Caneca de capacidade lucrativa qual é o meu máximo potencial e qual é o resultado que eu estou tendo hoje. Tá? Isso serve para qualquer empresa, de uma empresa com 2.000, 3.000 funcionários, para uma empresa que é um varejo, ou para uma prestadora de serviço, que é o nosso caso. Então, por exemplo, e essa capacidade máxima, ela vem dos recursos disponibilizados. Então, vou dar um exemplo da nossa empresa. Nossa empresa tem 12 consultores. Então, os recursos disponibilizados são todas as horas de consultoria que esses consultores podem executar. Tá? Essas horas, elas são as horas disponibilizadas dos consultores, que são 8 horas por dia, ou 10 horas por dia, enfim, vezes os dias úteis, vezes o número de consultores. A gente faz a gestão interna com o que a gente chama de horas faturáveis, ou seja, do total de horas que eu tenho disponível, quantas são horas que eles estão alocados em clientes, que estão faturando, que a gente está agregando valor para cliente. Então, essa é a minha capacidade máxima de lucro. Né? Então, eu vejo qual que é a minha margem média, vejo a capacidade máxima em horas e acabo vendo qual é o meu lucro máximo com aquela equipe que eu tenho. E aí eu olho qual o resultado gerado e eu comparo os dois e eu tenho o nível de oportunidade. Então, se eu podia gerar um exemplo, vamos pensar numa fábrica, eu tenho lá 10 equipamentos, que gera uma margem líquida de tanto e tal, e dos 10 equipamentos tem 5 ocupados. Então,
eu tenho uma ocupação de 50%. E além de ter ocupação de 50%, ainda tenho uma baixa produtividade. Eu comparo qual que é o máximo que a minha empresa poderia dar de lucro contra quanto ela está dando hoje. Isso é caneca de capacidade lucrativa. Então, é importante que você, na sua empresa, você saiba exatamente qual é a capacidade de geração de resultado da tua empresa. Qual é a capacidade? Eu tenho capacidade ociosa, eu tenho improdutividade, então é importantíssimo que você saiba qual é essa capacidade. E aí tem algumas perguntas para te ajudar nisso. Primeiro, eu possuo padrão de execução? Todas as minhas atividades têm padrão de execução? Por exemplo, para nós aqui, um projeto X é um padrão, um tamanho de cliente Y é outro. Então, primeiro, você tem que ter padrão de execução. Segundo, qual o nível de ocupação das pessoas e equipamentos da minha empresa? Tá? Então, se é desde um comércio, serviço ou mesmo uma empresa de grande porte, qual é o nível de ocupação dos equipamentos, que é a ocupação do Parque Fabril, por exemplo, uma indústria? Qual o nível de produtividade das pessoas e equipamentos que estão na minha empresa? Qual o nível de geração de valor da minha empresa? Ou seja, quanto ela agrega de valor? Qual o aproveitamento dos meus custos variáveis diretos? Então, de todo custo que eu coloco, quanto efetivamente a gente está tendo de retorno? E você sabe qual é o overhead e qual o seu nível, né? Ou seja, teu custo fixo versus o mercado. Quanto o mercado tem de custo fixo e quanto você tem? Então, é importante fazer essas perguntas, elas podem te ajudar a entender se você está no caminho ou não. Mas calma, não é só isso. Tem uma outra questão que a gente tem que avaliar, que é a visão. Eu vou passar um conceito que a gente usa muito, 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 até mais do que o economy duplo, que é um conceito que clarifica para as pessoas o que elas acabam fazendo inconscientemente. E ele se chama iceberg de gestão. O que é esse iceberg de gestão? Ele vai te dizer, bom, aqui você tem um iceberg, ele tem a parte de cima dele, tem o nível da água e a parte de baixo do iceberg. Então, uma empresa, quando ela tem quando ela começa a ter problemas econômico-financeiros, ou às vezes até para quebrar, alguns sentimentos ela começa a ter. Não que ela vá quebrar, mas às vezes esses itens acabam aparecendo. Então, primeiro, começa a não atingir as metas, se é que ela existe, né? Então é importante ter meta, né? Eu que sou adepto ao BSC, tem que ter meta, tem que ter indicador, mas enfim, não atende. Custo real distante do padrão, lembra lá da caneta que eu falei lá atrás? Então, se a caneta deveria custar R$1, está custando R$1,20, eu ter essa mensuração item a item, ou seja, família por família de produto, pelo menos família por família, para saber o que está acontecendo. Baixa lucratividade ou EBITDA do ruim e dificuldade de fluxo de caixa. Isso é que começa a acontecer. Aí atrasa alguma coisa, precisa de dinheiro, e aí qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Estamos com problemas financeiros. Temos que buscar capital de giro, temos que antecipar título. Essa é uma grande besteira. Tem que prestar muita atenção. E isso aqui é o que 95% das empresas fazem. Ao invés de olhar para a causa, olhar para o efeito. Isso aqui são efeitos que podem ter 2 pontos de ancoragem, esses efeitos. Primeiro, uma coisa que a gente ignora mas eu achei muito bacana da parte de vocês, que vocês já falaram que, ali pelo menos algumas pessoas falaram que estão dando uma atenção para isso. Primeiro, baixa produtividade, má gestão dos custos e despesa, gestão de desperdício inexistente, cultura resistente e reativa, que é o que foi comentado anteriormente, e custeio e precificação inconsistente. Então, como case, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós tivemos um cliente no sul do Brasil, obviamente por questões éticas eu não posso citar o nome, mas nós tivemos uma discussão bem ferrenha com esse cliente, por quê? A gente queria que ele corrigisse o formato de custeio dele, que estava totalmente depredado. Ele estava custeando completamente errado e se enganando em relação a quanto cada produto custava, e ele fornecia para grandes empresas, Mercedes, fornecia para Volkswagen, fornecia para grandes clientes. E a gente falou que ele tinha que mudar o método, e ele resistindo, porque elas apertam demais a margem e tal, ok, mas a gente tem que atuar então internamente. E no mês que ele bateu o recorde de faturamento de todos os anos da empresa, foi o mês que ele menos teve resultado. Foi o mês que ele mais teve prejuízo. Por quê? Porque ele estava custeando o seu produto de forma inconsistente, sem nem mesmo saber. Na verdade, quando a gente chegou lá e começou a apontar, ele custou para crer que aquilo era verdade. E no mês que ele faturou tão alto e teve um resultado tão baixo, tão negativo, ele acabou se dando conta porque aquilo refletiu diretamente nele.
E aqui tem algumas questões que a gente tem que olhar. Então, ao invés de você antecipar título lá em cima e fazer tudo isso, você tem que olhar da porta para dentro, que é o meio do iceberg. Então, ao invés de alçar a culpa no mercado, que é mais fácil, primeiro você tem que fazer o trabalho difícil. Rever teu portfólio de produto, custear corretamente, mudar a tua cultura, medir a tua desempenho real, parar de se enganar. Você tem que jogar limpo consigo mesmo e com a empresa e com os envolvidos no processo. Então, aquela cultura antiga de não vou cortar esse custo, não vou mexer nisso aqui que sempre foi assim, tem que abandonar. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro. Aí, fazendo essa primeira leitura para dentro, aí sim você pode olhar para fora, mas de uma forma consistente, olhar para o mercado. Não vá bater no mercado inadequado, de forma inadequada, fazer a política do desconto para aumentar a venda. Não faça isso, né, que é o mais comum, né? Bater direto para a porta para fora sem estratégia. Então você acaba sentindo os efeitos, ignora boa parte das causas e recorre a dar desconto, tem que faturar mais, tem que aumentar o volume. Não faça isso. É muito importante faturar, eu também adoro. Minha empresa sobrevive de faturamento, mas faturamento saudável. O faturamento tem que gerar EBITDA, tem que gerar lucro. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, primeiro passo, olhe da porta para dentro e depois da porta para fora. Se você tiver braço para olhar os dois ao mesmo tempo, melhor. Mas sugiro que você comece com a porta para dentro, né? Então, esse é um ponto muito importante de salientar. E isso é o que a gente viu lá no início da apresentação, né? Os estilos de empresa que acabam olhando só para fora, não controlam o custo direito, não sabe qual é o custo, não sabe qual é a EBITDA. Então é importante ter isso na cabeça. E não são só empresas pequenas, como eu falei, tem empresas no range aí de 100 milhões, que faturam 100 milhões por ano, faturam 50 milhões por ano, faturam 200 milhões por ano, que não fazem. E eu não estou falando porque eu acho, eu estou falando porque eu sei, porque eu vi. Tá? Isso é comum, né, acontecer. Então tem que se ter muito forte para isso. Legal, então você vai virar para mim e falar assim, não, Cícero, então, se eu souber os meus custos, se eu souber o meu desempenho, se eu controlar, então informação é poder, com isso está tudo resolvido. Errado, completamente errado. Tem que prestar muita atenção, informação é valiosíssima, informação com qualidade ainda mais. Porém, existe uma que você não pode deixar passar, que é o seguinte, informação é só uma parte do processo para gerar resultado. Como que efetivamente eu gero resultado? E é aí que vem o pulo do gato para você migrar de uma contabilidade ou de uma controladoria passiva para uma controladoria ativa. Primeiro, uma controladoria ativa e, num segundo degrau, uma controladoria de alta performance. Como que eu faço isso? Transformando informação em ação para gerar resultado. É isso. Então, pessoal, muito, muito, muito importante. A informação com qualidade é importante? Com toda certeza. Agora, se você tiver uma informação com muita qualidade e não fizer nada, não vai ter resultado. Por outro lado, se eu tomar uma ação sem a informação, também não vou ter um resultado condizente. Qual que é o mínimo para se atingir uma média performance em lucro, em EBITDA, né? Falamos de informação aqui e tal. Qual que é o mínimo? É isso aqui, ó. Keep calm and measure the EBITDA, né? Então, o que isso quer dizer? Resultados econômicos geram resultados financeiros. De uma forma bem simples. Isso quer dizer o seguinte, se você mensurar o teu EBITDA, vamos imaginar que o teu prazo de recebimento, os prazos de recebimento que você tem com os teus clientes é menor do que 30 dias ou igual. Se você gerar resultado no teu EBITDA, naturalmente o teu fluxo de caixa vai ser positivo. Tá? Então, se você lá controla a tua inadimplência, tem tudo isso sob controle, olha o teu DRE e gera resultado lá, se o teu prazo de recebimento for menor que 30, com toda certeza você vai estar gerando também resultado financeiro. Quando que isso não acontece? Que eu já vi empresas que têm resultado econômico e não têm resultado financeiro. O que é resultado financeiro? É o fluxo de caixa lá, a liquidez. Quando às vezes o fluxo de pagamento e recebimento está descasado. Por exemplo, ela paga o que ela compra, matéria-prima, produto e tal, à vista, ou a 30 dias, e recebe a 120, recebe a 90. Então tem que ter muito cuidado nessa transação. Por quê? Porque aí você corre o risco de estar financiando o teu cliente. Então tudo isso tem que estar contabilizado no custo. Mas vamos entrar nesse detalhe aqui, ó. Quais são os dispositivos básicos para você ter informação? Primeiro deles, você tem que ter o orçamento e demonstrativo de resultados. Pessoal, orçamento não é aquela coisa que você senta no final do mês e faz para o próximo mês. Não, orçamento é o que você senta no final do ano,
faz para o ano posterior e trimestralmente, no mínimo, você corrige. Então, não se engana, orçamento não é para fazer no final do mês para o próximo mês. Orçamento é para 12 meses e trimestralmente ele é revisado. E o demonstrativo de resultados é do que eu orcei, o que efetivamente eu realizei. Essa é a primeira ferramenta. Segunda, fluxo de caixa. São as movimentações, é o famoso conta corrente, o que entra, o que sai, o saldo. Tem que ter também. E para os mais avançadinhos aí, que conhecem um pouco mais, ou é consultor, ou é contador, ou um administrador que estudou, ou uma pessoa que fez pós em finanças, vai estar analisando o balanço patrimonial. Mas o balanço patrimonial, ele é um pouco mais avançado. Esses dois ali, eles já dão uma certa conta do recado para ver se você está conseguindo ter um bom nível de EBITDA e liquidez. Vamos entrar no DRE para a gente entender um pouquinho. Qual que é a visão do DRE? É aquela visão chata do Excel, né, que a gente tem lá, receita bruta, que é o faturamento bruto, tira impostos, devoluções, abatimentos, aquela história toda, né, isso aqui é tranquilo. Vem a receita líquida, daí você tira custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido ou custo do serviço vendido, sobra o lucro bruto, tira as despesas operacionais, sobra o resultado do exercício. Mas tem uma forma bem mais simples de você ver isso, no formato funil, que é o formato que nós utilizamos. Então, que é lá você viu lá o economiduto, a gente traz o economiduto de uma forma simplificada aqui, ó. Você tem o faturamento bruto, você tira impostos, comissões, frete e, às vezes, inadimplência, abatimentos. Inadimplência, você coloca aqui todas as deduções do faturamento bruto, sobra o faturamento líquido, né? Você tira os custos variáveis que você teve, ou seja, materiais, custo de transformação. No caso aqui de um comércio, de um varejo, por exemplo, uma van da vida, uma empresa de grande porte de varejo, são o custo das mercadorias, o custo de aquisição das mercadorias, né, que ele teve, e aí sobra a tua margem de contribuição. Aí você tira da margem de contribuição custos fixos, despesas comerciais, administrativas, e sobra o teu famoso EBITDA. Então, EBITDA, veja, ó, de um esforço A para chegar num resultado D. Aí eu te pergunto, você acha que é fácil chegar num resultado D se você não controlar todos aqueles dentes, todas aquelas caixinhas que tem na direita? Com toda certeza não. Você pensa, imagina se você não souber qual é a faixa que você está tributando, né? Qual é o nível de comissão, como é que você está pagando comissão, como é que é o teu frete, custo de transformação. Então é muita coisa. Para empresas que têm uma controladoria estruturada, e atuante, isso é um pouco mais simples, porque a área é criada. Mas se não houver numa empresa de um certo porte, pelo menos alguém preocupado com isso, pode ter certeza que em algum momento, se a gente estiver num mercado muito competitivo, não estiver num oceano azul da vida, né, um mercado oceano azul, pode ter certeza que você vai ter problema. Ou você nem vai perceber e poderia ter mais resultado do que efetivamente tem hoje. E dois indicadores simples, né? Que é o percentual de margem de contribuição, que é o C pelo B, e o percentual de EBITDA sempre pelo faturamento líquido, tá? As mensurações sempre pelo líquido, porque tem aquelas questões que são abatidas ali no primeiro degrau.